Progresso Genuíno, 21 de agosto de 1979. Sem Dhamma, não pode existir progresso genuíno no mundo ou no budismo. Quando houver Dhamma, haverá paz e felicidade, porque o Dhamma é altruísta. Com Dhamma, você vai ver que os seres humanos são todos iguais. Você vai ter bem-querer, compaixão e preocupação não egoísta pelo bem-estar de outros. Sem Dhamma, você vai se colocar acima dos outros. Embora você seja mau, você vai estar deludido pensando que você é bom. Essa é a razão porque o Dhamma é indispensável. Quando uma pessoa, uma sociedade, um país tem Dhamma, haverá paz. Quando não há Dhamma, haverá conflito. Quando o seu coração está regido pelas quilesas, você vai estar engolfado no fogo. O Buda e todos os sábios do presente e do passado nunca elogiaram as quilesas, tanhas, asavas, cobiça, raiva e delusão, porque eles agitam e tormentam o coração. Quem pode ser mais sábio que o Buda? Todos os Budas propagam o mesmo ensinamento. Eles elogiam as coisas que são dignas de elogio e censuram as coisas que são dignas de censura. Eles o ensinam a abandonar as coisas que você deve abandonar e a cultivar as coisas que você deve desenvolver, para estabelecer a paz e a felicidade no seu coração e ter uma existência pacífica. Se você puder abandonar alguma dessas coisas, você vai ser mais pacífico e ter menos quilesas. Se você conseguir abandonar completamente, você vai estar completamente livre das quilesas e vai se tornar um ser nobre e superior. O que pode afetar o coração, que não as quilesas, que têm a vidya, a ignorância como sua raiz? Qualquer comportamento direcionado pelas quilesas somente pode produzir problema e aflição. As quilesas são problemáticas, enquanto o Dhamma é fresco, pacífico, agradável aos olhos e ouvidos. O Dhamma, portanto, é absolutamente vital para o seu bem-estar. Você pode sempre confiar no Dhamma, porque é a verdade que existiu de tempo imemorial que não pode ser apagada. Há menos pessoas sábias do que tolas nesse mundo, nascidas nesse mundo. Isso é a razão porque o Dhamma somente aparece depois de uma vez a cada muito, muito tempo. O aparecimento do Dhamma, do budismo e do Buda são os resultados que seguem a iluminação de um ser humano superior que é chamado de Buda, que através de seus próprios esforços e sabedoria descobre o Dhamma, os princípios básicos do universo, que estão presentes nesse mundo. Depois de sua morte, o seu ensinamento gradualmente desaparece, devido à poderosa influência das quilesas, tanhas e asavas, que englobam os corações dos seres sencientes, até o ponto que o Dhamma é completamente esquecido, e as quilesas fazem o que quiserem para negar a verdadeira felicidade e somente trazer sofrimento e desgraça. Esse é o jeito do mundo. Agora vamos falar sobre você. Quando você está pacífico, calmo e com clareza, independentemente de onde você está, você vai estar tranquilo, porque você está protegido pelo Dhamma. Tranquilo e fresco, porque você está protegido pelo Dhamma. Quando você desvia o caminho da prática de meditação, tal como quando você começa a se envolver em construir algo, você vai se tornar agitado e preocupado. O Buda proíbe os monges de engajar em qualquer atividade que mine a sua prática de meditação, ou atrapalhe a sua prática de meditação. Para um praticante iniciante que ainda não tem samadhi, ele deve evitar um mosteiro que tenha sempre construção e renovação. Não fique inclinado a construir isso ou aquilo. Não viva num lugar onde as pessoas ficam socializando demais. Você deve buscar sempre a seclusão e considerar sua prática de meditação como sua tarefa principal, o dever de sua vida. Você deve sempre praticar. Isso é o que o Buda ensinava aos monges. Por essa razão, muitos monges, durante a época do Buda, podiam realizar o caminho, fruto e Nibbana. Depois de ouvir o ensinamento do Buda, eles seriamente tomavam aquilo, praticavam e se tornavam iluminados.
É o coração que tem fé e pratica que se torna feliz. E também é o coração que não acredita e que não pratica que se torna miserável. Como praticante, você deve concentrar todos os esforços na sua prática de meditação. Você não deve ser fraco ou preguiçoso, porque você está no campo de batalha. Quem e onde estão os seus inimigos? São as quelezas que estão dentro do seu coração. Você tem que desenvolver sati, sabedoria, convicção e energia para opor e eliminá-las. O Buda disse: Ata haveti tan seyo. É nobre a conquista de si mesmo. Conquistar a si mesmo. Para conquistar a si mesmo, você deve destruir as quelezas. Onde você atinge a vitória, que não dentro do próprio coração, é lá que os seus inimigos são encontrados. É lá que você pode perder ou vencer. Mas você não vai perder, porque se você concentrar todos os seus esforços na batalha, não importa se você morrer lutando, você vai lutar até vencer. O lugar de aprender sobre o ciclo de nascimento, envelhecimento e morte é dentro do coração. É lá que você vai encontrar a resposta se seu coração vai renascer de novo ou não. O número de nascimentos que você já tomou é além da conta. É a vidya, ignorância e kama que causam a sua tita a tomar outro nascimento. Você não pode escolher o seu nascimento, porque é selecionado pelo seu kama, que foi direcionado pela avidya, a ignorância. Nem você pode escolher ser feliz ou triste, porque são apenas consequências do seu bom ou karma ou karma ruim. Você não pode controlar o seu karma, você não pode controlar seu nascimento. Qual é a diferença de estar aprisionado pela lei do karma e a lei do seu próprio país? Não tem nenhuma diferença. Você pode usar essa comparação para ver a verdade dos custos e benefícios do seu karma, de forma a forçar você a dedicar os esforços na prática. Nascimento e morte estão na sua tita, e é lá que você tem que investigar, meditar e se tornar iluminados. A sua tita é o criador desse ciclo incontável de nascimentos e mortes, embora você não saiba. Mas o testemunho que atesta esse fato é encontrado dentro de sua própria tita, que você vai eventualmente encontrar através da sua prática do Dhamma. Quanto mais você meditar e investigar, mais sutil a tita se torna, e mais claramente você vai ver esse perpetuador dos seus nascimentos. Depois do Buda se tornar iluminado, ele foi capaz de ver e revelar aos outros a verdade do samsara, o ciclo de nascimento e morte e renascimento que todos os seres sencientes têm que passar. Por essa razão, o seu ensinamento é conhecido como Savakato Bhagavata Tamo, o Dhamma bem exposto, porque não tem uma palavra do seu ensinamento que desvia da verdade. Você é aquele que toma o nascimento, doença, envelhecimento e morte. Por que você não sabe disso? Você está por causa das influências cegas do seu coração que totalmente bloqueiam e obscurecem a verdade. Você tem que revelá-las através da sua prática de meditação. Você tem que pegar o culpado principal que causa sua tita se tornar, que causa sua tita nascer e morrer de novo. Isso é a originação dependente. Avidya pachaya sankara, sankara pachaya vinyanam. A ignorância é a principal força que direciona a sua mente a tomar nascimento nos vários reinos de existência e experienciar os frutos do seu karma. O Buda disse que as quelezas que direcionam são as quelezas que direcionam você a fazer o bom ou mau karma. Depois que você comete esse karma, os frutos desse karma seguem você. Quando eu digo quelezas, eu também significo avidya, a ignorância, que é o mestre de todas as quelezas. Direciona os seres sencientes a fazer karma, experienciar os frutos do seu karma através do ciclo de nascimento, envelhecimento e morte, nesse ciclo chamado de Vata Chakra. Essa roda. Isso é tal como uma formiga que gira em torno de uma cesta. Ela continua girando, tal como você continua girando nesse ciclo de nascimento. Você nunca vai saber disso se você não praticar cultivo mental.
Mesmo que você estude o Tipitaka inteiro, o cânone budista, você ainda vai estar na escuridão. O Buda e seus nobres discípulos se tornaram iluminados através do cultivo mental, não por estudando e memorizando o cânone budista. A verdade e aquilo que você memoriza são dois mundos completamente diferentes. As memórias vão sempre te enganar. Por exemplo, se você falar da Inglaterra, se você nunca esteve lá antes, você pode apenas imaginar como que é lá. Mas depois que você já esteve lá, a sua imaginação vai ser substituída por aquilo que você realmente viu. Isso é o que eu quero dizer com ver a verdade. Quando você vê a verdade, a sua imaginação desaparece, porque a sua imaginação é toda falsa. Tudo que você estudou é falso. Quando você vê a verdade, através da prática, o falso vai desaparecer. Esse é o caminho de aprender sobre sua Chitta. Não existe limite para os envolvimentos da Chitta. Os oceanos e rios têm costas e limites, mas a sua Chitta está por toda parte no universo no Sansara. Dessa forma, você tem que dominar a sua Chitta com Sila, Samadhi, Panya, Sata e Virya. Virtude, Samadhi, sabedoria, convicção, fé, energia, de forma a ver a natureza verdadeira da Chitta. Você tem que eliminar diligentemente de todo o seu coração as kilesas tanha e asava, que propelem a sua mente a nascer e morrer. Quando a sua Chitta se tornar mais evidente, esse saber vai se tornar mais distinto. E você vai se ver claramente rodando nesse ciclo de nascimento, envelhecimento e morte. Você vai ver quanto disso falta dentro da sua Chitta. Apesar de num certo ponto, não ser mais capaz de fazer você tomar nascimento nos reinos inferiores, você vai saber que ainda vai precisar renascer. Você vai saber, à medida que as causas forem se tornando mais sutis e você avançar na sua prática. Eventualmente, você vai completamente eliminar a causa de sua Chitta, que então vai estar completamente separada daquilo que são os 4 agregados, Jirupa, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, pelos quais a Chitta é responsável. Quando os 5 agregados não mais afetam a Chitta simplesmente é a Chitta, aquele que conhece. Simplesmente vai ser aquele que conhece, e os agregados vão ser somente os agregados. Rupa, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana são simplesmente realidades convencionais. Quando você investigar com sabedoria, você vai cortar tudo da sua Chitta. Você vai cortar o corpo, as sensações, as memórias e percepções, as fabricações mentais e a consciência sensorial e todos os objetos mentais e físicos. Você vai cortar seu corpo, que é simplesmente um elemento agregado, uma composição de 4 elementos da terra, da água, do ar e do fogo, que você vê como humano, animal, homem e mulher, e está completamente imerso nessa delusão e confusão. Uma membrana muito fina de pele pode totalmente obscurecer seus olhos. A sabedoria deve penetrar a pele de forma que você possa ver a verdadeira natureza do corpo, que é suja e nojenta. Simplesmente uma composição dos 4 elementos. Como que você pode apegar, ter afeição ou aversão aos 4 elementos? Quando você ver isso com clareza, você vai abandonar o corpo. Com relação a Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, são somente condições que surgem da Chitta, mas não são a Chitta. Com sabedoria, você vai ser capaz de separá-los da sua Chitta. E dessa forma, você vai cortar o nascimento e a existência. Quando você totalmente cortou os 5 khandhas e destruiu a vida de sua Chitta, a causa do nascimento está completamente destruída. A sua Chitta vai ser como um arroz cozido, que não tem mais como crescer. Somente serve para comer. A sua Chitta agora está pronta para experienciar o êxtase da liberdade ou o Vimutti Sukha, que é o estado de pureza. Ela não está mais adequada a tomar nenhum outro nascimento. E você vai saber isso no seu coração. Tal como no Adita Pariyaya Sutta, ou o discurso do fogo, ou no Anatalakkhana Sutta, o discurso do não-eu, e no Dhammacakkappavattana Sutta, o primeiro discurso, o Buda proclama dessa forma: desse momento em diante não há mais nascimento, esse é meu último nascimento. Ele também proclama no discurso do não-eu, Vusitam Brahmacharyam, o trabalho de erradicar as kilesas completamente acabou. E essa
é a busca mais nobre e que requer seu esforço total, a sua sabedoria e sua vida. E esse esforço, então, chega ao fim. Você destruiu todas as quelezas, Katan Karanyang. A tarefa de abandonar tudo que deveria ser abandonado e a tarefa de cultivar tudo que deveria ser desenvolvido acabou. Naparan Itatayati. Não há mais nada a ser feito. Pajanati. Você se tornou iluminado. Vimuta Samin Vimutamiti Nyanang Hoti. E quando você atinge a liberdade, a realização de que você atingiu a liberdade ocorre simultaneamente. Esse é o trabalho de um bico, e essa é a forma como os praticantes da época do Buda alcançaram sua tarefa. A sua missão é desenvolver a Chitta e investigar o seu objeto de meditação, começando com as 5 partes externas do corpo: Kesa, Loma, Naka, Danta, Chacho, cabelo, pelos, unhas, dentes e pele. E então todas as outras partes. Esses são os objetos que você deve investigar. Como você deve fazê-lo? Primeiro você tem que desenvolver Samadhi, ou calma, com um mantra como o Butô ou qualquer outro objeto de meditação. Então você deve investigar as 32 partes do corpo e ver sua verdadeira natureza. Elas são limpas ou sujas. Você deve continuar cutucando, especialmente a pele, que é aquilo que enrola os ossos. Você não vê os ossos. Tudo que você pode ver é a pele e que você se torna obcecado e deludido. Você tem que olhar através da pele e ver seu conteúdo. Essa é a forma como você deve investigar depois de estabelecer a calma com o mantra. Tal como cortar um pedaço de carne quando você repete putô, 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 ou kesa, 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 ou naká, 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 ou dantá, 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 ou tachô, tachô, tachô. E essa forma você vai concentrar a força da Chitta. Quando a Chitta está distraída, não tem força. É tal como grama. Quando ajuntada numa amontoado, fica muito mais difícil de cortar. Se você quer cortar, você tem que bater várias vezes. De outra forma, por outro lado, você pode facilmente cortar uma simples folha de grama. Da mesma forma com a Chitta. Se ela está por toda parte espalhada, ela não tem nenhuma força. Mas ela pode ser concentrada com o mantra. Quando a Chitta adquire força e poder, ela vai se tornar calma e fresca, e pronta para investigar com sabedoria para o verdadeiro conhecimento e insight. Começando com Kesa, Loma, Naka, Danta, Chacho, cabelos, pelos, unhas, dente, pele. Você vai prosseguir para as demais 32 partes do corpo. Você vai investigar através de cada uma dessas partes, até ver a verdadeira natureza do corpo, tanto de você mesmo como dos outros. Você vai ver que são todos iguais. Esse é o trabalho de um bico. E essa é a forma como o Buda ensinou você a desenvolver sabedoria. Quando você investigar Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana, com sua sabedoria vai se tornar mais afiada e capaz de ver a verdadeira natureza e ser capaz de abandoná-los. Você vai ter que investigar as quelezas que se reúnem dentro da Chitta e abandoná-las. Uma vez que você as abandone, não há mais nada a ser feito, porque as quelezas já foram todas destruídas. Não há mais nada a ser feito. As quelezas foram totalmente eliminadas. Primeiro, você tem que destruir as quelezas que apegam aos olhos, ouvidos, nariz, língua e corpo. E então você deve destruir as quelezas que estão apegadas ao seu corpo. Vedanya, Sanya, Sankara e Vijnana. Depois, você tem que eliminar a queleza que está grudada na sua mente, que é o principal culpado. Uma vez que você tenha feito isso, então, Vusitam Brahmacharyam é o fim do seu esforço. Esse é o esforço de um bico. Por favor, escute e tome isso seriamente. Não desvie e não se perca em outras tarefas, porque você não vai se libertar das quelezas de outra forma. O único jeito de fazer é através do cultivo mental da forma como eu descrevo. Não existe nenhuma outra tarefa mais nobre do que a prática do cultivo mental. É a tarefa mais difícil, mas é que traz os mais nobres benefícios. Então, cultive sua determinação e concentre-se na investigação. Não se perca. Com relação a estar com o professor, com o instrutor, isso não é certo, porque esse mundo é um mundo de impermanência e anicca. Não existe certeza no mundo de anicca, porque mais cedo ou mais tarde essas coisas vão se separar. O que você aprendeu do seu professor está
profundamente fixo no seu coração, você não deve se desviar. Onde quer que você vá, você deve se aderir ao Dhamma Vinaya, o ensinamento e a disciplina. Você tem que tomar isso a sério, não ser indeciso ou carente de princípios. Não importa quão difícil seja a tarefa, você deve aguentá-la. Você deve ter sua fé na iluminação do Buda e na sua capacidade de se tornar iluminado e de abandonar dukkha através do seu esforço diligente, de forma que você se torne forte, poderoso, persistente e resiliente. Então seu samadhi e sabedoria vão gradualmente crescer, porque não tem como ser de outra forma. Nunca esqueça, não deixe sua mente esquecer desse seu dever. Se você se quiser ver alcançando o estado de Arahant. Algo que você ouviu que os praticantes da época do Buda atingiam. Não importa o quanto você se lembra dessas histórias, elas não são capazes de te libertar das quilesas. As quilesas não são afetadas pelo que você se lembra, mas somente através de sua prática. Por exemplo, estudar Kesa, Loma, Nakada, Antata, Cho, cabelos, pelos, unhas, dente, pele, que o seu Upadhyaya ensina na sua ordenação é Pariyatti, o estudo teórico do Dhamma, obtido através de leitura, estudo e aprendizado. Mas então você tem que investigar na sua prática para ver algum resultado. Uma vez que você investigue, você vai ganhar insight na sua verdadeira natureza. Isso é Pativeda. A realização direta da verdade. Não tem como ser de outra forma. Nada pode prevenir sua tita que aderiu estritamente ao ensinamento do Dhamma de alcançar os frutos do caminho de Magga, Phala e Nibbana. As únicas coisas que obstruem Magga, Phala e Nibbana são dukkha e samudaya, o sofrimento e a causa do sofrimento. Não é a hora nem o lugar que o obstrui. Somente as quilesas, dukkha e samudaya podem. Por essa razão, você tem que desenvolver sati, sabedoria, sadha e viriya. Sati, sabedoria, confiança, convicção e energia, para remover as quilesas que obstruem o caminho, fruto e nibbana. Então você vai alcançar o caminho, fruto e nibbana. E ele não vai estar em nenhum outro lugar que não na sua própria tita. A sua própria tita vai se tornar iluminada, abandonar tudo, destruir todas as quilesas, tanha e asava, e se tornar suprema, exaltado e transcendente do mundo. Então você alcançou sua missão.